Olá, tudo bem? O programa Cidade Real, ao longo dos seus 16 anos de existência, privilegia a pauta político-eleitoral nestes anos. A cada 2 anos, temos pleitos eleitorais, o que evidentemente tomam a agenda do programa Cidade Real por entender que votar é escolher. E você precisa saber escolher, até porque do seu voto dependerá a sua rotina ao longo dos próximos 4 anos. E o prazo de arrependimento é relativamente longo. Portanto, é preciso ter informação. Portanto, é absolutamente indispensável analisar, refletir, comparar e formar opinião. Nesta vertente, realizaremos uma série de edições tratando deste tema, com a finalidade, sobretudo, de lhe orientar acerca da sua escolha, sem querer lhe induzir a qualquer campanha específica ou mesmo preferência política eleitoral. Trataremos de temas variados, como marketing político eleitoral, o comportamento do ser humano no momento da escolha do voto, legislação eleitoral que determina direitos e deveres para candidatos e eleitores. Trataremos e conversaremos com aqueles que já estiveram no poder municipal, quer seja legislativo e executivo, apresentando e compartilhando suas experiências para que você entenda a responsabilidade do cargo e da função delegada através do seu voto. É preciso votar, acompanhar e fiscalizar. E neste cenário complexo, temos um fator extremamente importante e preponderante que se trata do envolvimento e da participação feminina neste processo. Nós precisamos, evidentemente, ter as mulheres estimuladas a participar deste processo. E mais, você, eleitor e eleitora, também precisa tentar acompanhar e entender melhor as propostas das mulheres. Não obstante, Nova Friburgo, o Estado do Rio de Janeiro e o governo federal já tiveram mulheres à frente, sobretudo, dos seus poderes executivos. Entretanto, somente 8% dos cargos eletivos públicos, ou seja, aqueles que são ocupados mediante seu voto, são ocupados por mulheres. Precisamos entender esta pouca participação. E, para tanto, temos a satisfação, o privilégio, a honra de conversar com uma especialista no assunto que você já conhece, você já admira, você já sente falta pelas reclamações que chegam à produção do programa Cidade Real, e também professora de Direito Penal, que certamente vai proferir uma aula sobre esse tema. E tenho certeza que você vai se sentir bastante atraído por assistir mais este episódio do programa Cidade Real, que irá lhe apresentar informações com opinião, informações do seu interesse. Sendo assim, sejam todos muitíssimo bem-vindos à edição de número 841 do programa Cidade Real, neste dia 6 de maio de 2024.
De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Programa Cidade Real, informação com opinião, tratando nesta edição do tema que vai predominar, evidentemente, as edições deste ano do programa Cidade Real, as eleições municipais. Não obstante, já tivemos a oportunidade de conversar com alguns pré-candidatos, o faremos na sequência também com outros postulantes e após as convenções eleitorais conversaremos com todos os candidatos e seus respectivos vices para ouvi-los acerca das suas propostas e, sobretudo, suas soluções para os principais problemas da nossa cidade. Sendo assim, trataremos de um tema extremamente relevante, qual seja a participação feminina na política, sobretudo municipal, quer seja no poder executivo ou no poder legislativo. Dessa forma, para sua alegria, para sua satisfação, você que tem reclamado da ausência dela, retorna a doutora Aline de Freitas Spinelli, advogada criminalista, professora de Direito Penal, co-apresentadora do programa Cidade Real, que esteve ausente durante algumas edições, e a nossa assistência, a nossa audiência, diria, seleta e sempre atenta, estranhou esse seu afastamento. Zuri Maure, é muito bom estar de volta. E a minha ausência se deve à minha pauta de audiências, né? Existem algumas audiências que eu não consigo deixar de fazer, não posso passar para outro advogado. Então, em razão de algumas exigências de clientes ou processos, e quando calha de marcar audiência no mesmo dia do horário da gravação da semana,
eu sou obrigada a ir para os compromissos jurídicos. Sem dúvida. Mas é raro. Aconteceu esse mês, quer dizer, no mês passado, mas doravante, daqui para frente, terei poucas audiências às segundas-feiras. Excelente notícia. E aí, doutora, já começo a colocar sobre a mesa o seguinte item de pauta que tomou conta deste final de semana, qual seja o mega show da diva Madonna, que reuniu uma plateia de 1.600.000 telespectadores ou assistentes que estavam ávidos por assisti-la. O show realmente foi riquíssimo no que se refere à produção, com muitas atrações que seduziram aquele público que estava nas areias de Copacabana desde muito cedo, aguardando a apresentação dela, que contemplou inclusive artistas nacionais. Ou seja, mesmo com os seus 60 anos... 65, né? Salvo engano. Ela demonstrou uma vitalidade impressionante. Isto posto, queremos ouvi-la. Bem, querido Zuri, eu, uma mulher de bem mais de 40 anos... preciso aqui destacar e deixar registrado que para nós, mulheres, né, de 30, 40, acredito 50 anos, Madonna representa muito mais do que só uma cantora pop ou de um show que as pessoas acusam de ter sido um show caro ou milionário, enfim, isso nesse momento aqui não vem ao caso, depois a gente pode falar. A Madonna, lá da minha infância e da infância de várias pessoas, de várias mulheres, estou falando eu porque eu e você sempre fizemos desde 2017 ou 2016 programas em que eu fui entrevistada para falar sobre a pauta feminina. Muitas vezes passeamos pela pauta feminista, pela pauta sobre o voto feminino, sufrágio feminino, e sempre falamos muito sobre o que é ser mulher, juridicamente e politicamente. Então, Madonna significa muito mais do que um show pop ou de um show que algumas pessoas estão acusando de ser um show sexualizado. Madonna, desde que eu me entendo por gente, sempre teve um show sensual. Ela trouxe músicas com um contexto de libertação da mulher, com um contexto, não diria de libertinagem, mas um contexto da mulher ter prazer, da mulher sentir prazer, uma coisa que hoje, em 2024, a gente fala, muitas mulheres estão no Instagram vendendo esse discurso sobre o prazer da mulher. E a Madonna ela perdeu a mãe aos 5 anos e ela virou mãe de todos, mãe de todas. Ela trouxe a pauta do combate à AIDS, ao HIV, desde muito tempo. Ela sempre lutou e bancou, patrocinou e divulgou essa proteção, essa preocupação, que é uma pauta que, inclusive, deveria ser, né, de Câmara de Vereadores, de chefe do Executivo, e talvez seja o momento da gente repensar, né? E ela trouxe também a questão da dignidade da mulher. Tem uma frase da Madonna polêmica não, uma frase emblemática que fala: "Você sabe o que é ser uma garota nesse mundo?" E essa frase virou música e hits. E é por isso que eu falo, a Madonna, para mim, representa toda a alegria e a minha possibilidade de me enxergar como mulher. Uma mulher sensual, uma mulher que gosta de se arrumar. Falávamos agora há pouco aqui sobre eu me arrumar ou as mulheres se arrumarem, né? Eu leio mulheres que falam que quando a gente senta para escrever um livro, a gente deve se maquiar, a gente deve se arrumar, porque os advérbios, as palavras, os pronomes, todos eles ficam mais felizes quando nós nos arrumamos para dançarmos juntos. Então, isso tudo eu estou falando por quê? Porque Madonna é poesia, Madonna é libertação. E Madonna sempre cantou sexualizando, não foi agora. Então, existe um movimento agora que também é um movimento que se diz político de ficar atacando o show da Madonna. E Madonna vai muito além. Madonna traz vida. Eu assistindo de casa, porque eu tenho um filho de 3 anos e não pude ir.
escolhi, quer dizer, poderia ir. Mas eu não fui porque eu estava com meu filho. Mas eu assisti o show de casa e depois de assistir o show da Madonna, eu me sinto mais bonita e parece que eu rejuvenesci 20, 30 anos. Porque eu revivi aquela emoção, aquele fomento, aquele alimento de viver. O que é? A nostalgia, a poesia e a produção. Aquele show da Broadway, aquele espetáculo de teatro. Eu que falei aqui com a Jo Marchon na semana passada, ou na semana passada não, da última vez que eu estive aqui, falávamos sobre a magia do teatro, sobre a magia da música. E quando falamos de música e teatro, Madonna nos presenteia, independente de tragédias, independente do contexto do país. Mas Madonna trouxe e elevou o nome do nosso país, Brasil, para todo mundo com esse espetáculo cultural e de ode à mulher. Essa exaltação da mulher sensual, da mulher de 65 anos, com pautas interessantes e políticas. Realmente ela é um fenômeno que atrai mesmo aqueles que não gostam, não apreciam o seu estilo musical. A vitalidade dela, a alegria, a vibração com que ela se apresenta num palco são extremamente contagiantes. E concordo ipsis com a sua avaliação. Sobretudo por ser uma mulher corajosa, ousada. E essas mulheres têm a minha admiração. Nesse sentido, doutora, observamos uma pouca participação das mulheres no cenário político. Não obstante a informação que eu apresentei no início, que somente 8% dos cargos eletivos são ocupados por mulheres no Brasil. Isso significa cargos no município, no estado e na nação. Falta ousadia para as mulheres. Você, que é uma mulher muito politizada, você, telespectador, não imagina as minhas resenhas com a doutora Aline, mas enfim, você é uma mulher que tem uma visão muito diferente desse processo todo. Falta ousadia, falta coragem ou falta credibilidade que conquiste o voto masculino, se bem que a maioria do eleitorado é feminino. Eu acho que falta para a mulher força física e rede de apoio para ela conseguir se dedicar mais à política. A princípio é isso. Força física e rede de apoio. Isso eu digo para as mães, né? Para quem é mãe. Que a gente tem que concordar que é a imensa maioria, pelo menos da idade, a partir dos 18 anos, quando você preenche os requisitos, né? Para votar e ser votado, pelo menos para vereador. E eu acho que a vida da mulher é muito mais difícil. Quando a vida da mulher é mais difícil por causa das jornadas triplas e por causa da falta de rede de apoio, por causa da esgotação física, tudo é mais difícil para ela. Então é mais difícil para a mulher entender e estudar política, se interessar por política quando a gente não tem força. Às vezes a gente não tem força nem para viver, para correr atrás do pão de cada dia, que dirá para se politizar ou para lutar por política. Então, a mulher que não consegue disputar ou se interessar por política é a mesma mulher que não consegue, às vezes, fazer uma atividade física, é a mesma mulher que não consegue, às vezes, ler um livro. Porque a vida da mulher ela é muito mais difícil. Por isso que nós temos menos mulheres procurando, tentando se eleger, do que homens. Porque a vida do homem ela é mais fácil. Bom, mais fácil? Sim, senhor. Mais fácil. Ela é mais fácil. Quando a gente está falando de chefe de família, né, de mulheres que têm filhos e que precisam lutar e trabalhar e correr atrás do pão de cada dia, a gente fala que a vida dela é mais difícil, ainda é mais difícil. Pode ser que algum dia não seja tão difícil, pode ser que um dia seja igual,
em termos de dificuldade, mas hoje é mais difícil, por isso que se vê menos mulheres disputando os cargos, tanto no legislativo como no executivo. Essa é a realidade. E pouco a pouco, paulatinamente, agora, de alguns anos para cá, a gente vem percebendo mulheres de periferia, mulheres de direita, de centro e de esquerda, tomando mais intimidade com esse caminho, né? Mas, para isso, a gente precisa se interessar. E se interessar por política ou se interessar pelo assunto eleição também é difícil. Nós, hoje, iríamos entrevistar uma pessoa do Legislativo aqui no programa. E eu conversava, antes de preparar a pauta, eu conversava com algumas mulheres e alguns homens. E eu perguntei para eles, o que vocês gostariam de perguntar para um vereador numa entrevista? E a grande maioria falou, nada, não tem interesse de ouvir nada do que eles têm para me dizer. E é legítimo, por quê? Porque não somos ensinados a gostar de política. Por isso que quando nós conversamos sobre o programa de hoje, a minha sugestão foi, tudo é política quando se trata da vida de uma mulher. Só que nem toda mulher sabe que tudo é política. Isso tem que ser ensinado. Isso tem que ser não só ensinado, mas tem que ser ensinado de uma forma sedutora. Senão a pessoa não apreende. Se você não seduzir, não alcançar, não tocar lá alguma emoção na pessoa, ou pelo menos você precisa estudar isso porque é necessário, como matemática, né? A gente não aprende a fazer um imposto de renda no colégio. A gente não aprende que um vereador pode vetar um projeto de lei do prefeito. A gente não aprende que um vereador, um presidente da Câmara de Vereadores, pode fiscalizar as contas do prefeito, pode exigir um vereador, uma mesa dos vereadores, vou falar uma linguagem bem acessível, pode exigir uma série de coisas do executivo. Ninguém aprende isso. E aí é claro que quando você está adulto, dono de um comércio, às vezes você não está interessado mais em parar o seu dia a dia para ouvir sobre isso. Porque a pessoa pensa, eu estou aqui correndo atrás do meu pão de cada dia, atendendo a minha cliente, não me interessa mais. E é isso, basicamente isso. Nosso solo é um solo que não está sendo cuidado para que a gente se interesse por política. E aí a política está cada vez um jogo de poucas pessoas que têm alguns interesses, alguns legais, outros não, que é jogado por quem está disposto a jogar. Por esse motivo que se diz que mulher raramente vota em mulher? Zuri, eu não sou especialista em política, como você falou, tá? Não sou. Mas você conhece bastante se considerarmos o universo. Eu tenho interesse e eu gosto de gente, eu gosto de ouvir e de falar. Eu acho que o debate é o caminho do sucesso e da cura e da resolução dos problemas. Boa, doutora. Tá? Boa. Eu acho que ele é o caminho. E o debate ele pode ser muito rico. Só que eu não tenho certeza, isso que você falou, é complicado, Zuri, eu poder explicar o que eu sinto. Mas eu acho que quando a gente está falando de votar e de ser votado, a gente está falando de uma responsabilidade que poucas pessoas têm noção. Talvez eu nem tenha tanta noção quando eu estou falando com um grupo de alunos que vão prestar a prova para a OAB, que a gente começa a falar sobre o processo legislativo. Eu tive a honra de ter professores maravilhosos de direito constitucional. E eu adoro ler a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E eu os convido a todos a essa leitura. Com uma simples leitura da Constituição, nós podemos entender muito da nossa vida. E aquilo nos dá um instrumento de poder. Só que a gente, com o dia a dia tão sofrido, a gente acha que isso não é tão importante. É mais importante lavar uma roupa, ou é mais importante vender alguma coisa, quem é empreendedor na internet. E aí o tempo vai passando e a gente vai se distanciando. Como falávamos aqui com alguns entrevistadores, as reuniões dos bairros, as reuniões políticas dos bairros, para falar sobre assuntos dos bairros, como se os vereadores fossem síndicos.
Essas reuniões, elas não existem mais hoje em dia. Aliás, as pessoas não se encontram mais. Tudo é pelo celular. Tudo. Então, por que eu vou lá pagar ou resolver uma coisa ao vivo se eu posso resolver pelo celular? E aí o distanciamento vai aumentando. E aí eu vou esbarrar naquilo que eu também quero falar aqui, que é sobre o adoecimento da mulher. O adoecimento de todos, mas principalmente da mulher, o suicídio e a solidão. E é por isso que eu, quando falo de política, eu falo... Quer dizer, eu já até me esqueci da pergunta que você fez. Na realidade, doutora, se me permite apenas lhe observar, para que se afaste um pouquinho da haste do microfone, exatamente. Isso, ótimo, ótimo. Senão ele vai se desprender aqui da mesa. Sim. Voltando, a sua pergunta era qual mesmo? Via de regra, mulher não vota em mulher? Então, para concluir, por isso que eu estou dando esse... Sim. Mulher vota em mulher. Mulher vota em mulher. Mas fizemos um programa de rádio, eu e você, em que eu disse naquele programa, porque eu sou fiel às minhas palavras, né? Eu não gosto de palavras ao vento. A gente pode mudar de opinião. Sem dúvida. Mas eu não posso esquecer das minhas palavras. Você me perguntou se eu ia votar em mulheres naquele ano. Naquele ano eu falei que não, que dentre as opções... Lembro disso. Eu não votaria nas mulheres que eu tinha ali como opção, dentro do contexto geográfico do meu título de eleitor, né? Entrevistamos aqui a deputada Marta Rocha. Inesquecível entrevista. Pois é. É claro que eu votaria, ou posso vir a votar na Marta Rocha, por uma condição subjetiva particular minha. Eu adoraria ter mulheres com discursos que me convencessem a votar nelas, a ter prazer de votá-las. Eu adoraria ter a chance de votar em mulheres interessantes. Eu, como mulher, quais seriam as pautas? Em primeiro lugar, maternidade, filhos, educação, segurança dos filhos, saúde dos filhos, né? Falávamos numa palestra na semana passada sobre o tráfico de drogas e sobre o que o tráfico faz com o filho da mulher pobre, dos complexos, que alguns chamam de complexo de olaria, por exemplo. Será que o filho dessas mulheres pobres estão sendo vistos pela nossa Câmara de Vereadores? Será? Falamos muito sobre milícia. A milícia tem conseguido ditar regras na política, mas o tráfico de drogas não. Será que não poderíamos, então, lutar contra algum tipo de marginalidade ou de crime e dali criarmos territórios para essas mães de homens e mulheres presas pelo tráfico terem uma vida melhor, com mais educação, com mais dignidade? Enfim, eu, hoje, claro, adoraria votar em mulheres, mas que tocassem ao meu coração, que tivessem um discurso que me convencesse, que não fosse um discurso estelionatário, um discurso fácil, né, de empoderamento, que é uma palavra que eu acho breguíssima, que não se aplica. Boa, né? Doutora, boa. Sororidade quase não acontece, boa. Porque eu já fui em vários eventos e fui maltratada por mulheres que se diziam mulheres feministas. Então isso é uma coisa que a gente tem que conversar. E outra, eu acho que para você convencer o seu eleitor, ou você tem que ter uma história de luta de verdade, ou você tem que pelo menos atender bem aquelas pessoas que te procuram. Então, não basta postar uma hashtag com uma foto no Instagram. Eu acho que você tem que fazer um pouco mais. E é por isso, talvez, que muitas mulheres não tenham condições de brigar e disputar, porque a vida delas não permite. Acho que é isso. Mas eu voto e adoraria votar mais em mulheres, se tivesse a chance. Isso significa um empobrecimento das pautas apresentada pelas mulheres que, por vezes, não convencem. São pautas, às vezes, muito genéricas, sem consistência, sem foco. Falando no município de Friburgo, sim, Zuria, né? Não, no Rio de Janeiro, não. Eu acompanho um pouco Rio de Janeiro, Niterói. Não, lá existe uma luta maior, né? Agora, Friburgo eu acho pobre. Eu acho muito pobre. Acho pobre. Não obstante, a representação feminina na Câmara é muito pequena. É pequena. Apenas 2 vereadoras. Não sei como é que vai ser esse ano, né?
não estou por dentro, mas eu acho que falta muita coisa. Muita coisa. E é difícil de cobrar também, né? Porque quando você não tem um mínimo para aquelas pessoas da cidade, você também vai cobrar como? Agora, doutora, para aquela eleitora, o mesmo eleitor que está nos assistindo, por vezes se mostra confuso em relação às atribuições e às obrigações de quem ocupa o poder legislativo e o poder executivo. Por vezes, o eleitor ou a eleitora votam num candidato a vereador ou vereadora por afinidade, por, digamos, se identificar com a causa que aquele vereador defende ou pretende defender, por pedido de terceiros e, por vezes, o que é absolutamente abominável, por interesses pessoais, ou seja, negociam o seu voto. Um botijão de gás, 1 quilo de feijão, um saco de cimento. Saco de cimento. Sim. E, na realidade, estabelece um contrato que no dia seguinte às eleições... Não, Zuri, era assim, desculpa te corrigir, não tem contrato nenhum aí, né? Não, eu digo um contrato moral. Eu vou te fornecer o que você está me pedindo e você vota em mim. O voto é secreto, né? A pessoa pode ganhar o quilo de feijão, um saco de cimento e votar em quem ela quiser. Às vezes eles pedem realmente a foto, né, do título de eleitor para verificar se naquela região teve aquele número X. E a promessa, às vezes, só se concretiza após as eleições. O candidato também tem isso. Aguarda a sua eleição para daí cumprir o combinado. Mas, enfim... o que realmente podemos esclarecer quem nos assiste em relação às atribuições principais de um vereador ou vereadora? O vereador ou a vereadora, ele tem o poder da caneta de legislar. O que é legislar? Criar leis, né? Projetos de leis que digam respeito ao município, à cidade que a gente vive. Então, o vereador, ele tem muito poder. Ele tem muito poder. E ele é perigoso, porque é ele que vai estar ali fazendo os projetos daquilo que vai atingir diretamente você e a sua comunidade. O prefeito, ele é do executivo. Ele executa. O vereador, ele é do legislativo. Ele legisla. Por isso que é tão bonito, eu já trabalhei com vereadores de Bom Jardim, eu fui procuradora da Câmara de Bom Jardim, e quando é bem feito, ele é muito bonito, esse trabalho, ele dá muito prazer. Você enxerga acontecer. Agora, a gente precisava fazer aqui, fica a sugestão, de 1 ou 2 programas de alfabetização constitucional a respeito da Constituição, de uma forma que fosse sedutora, lúdica, para a gente entender os artigos que falam das atribuições, dos deveres, do poder, para que cada um entenda o que a gente tem na mão, que é o voto. Você fala, o arrependimento ele é longo. Ele é longo, o arrependimento, mas ele é muito maior do que 4 anos. Porque aquele estrago que foi feito na sua vida ou no Hospital Raul Sertã, que matou alguém, ou que matou vários alguém, ele é para o resto da vida. Ele não é só de 4 anos. Por isso que política tinha que ser uma coisa discutida todos os dias, mas de uma forma que as pessoas quisessem ouvir, porque as pessoas não estão nem querendo ouvir. Essa é a questão. Agora, talvez a atribuição também, tão importante quanto legislar, seja fiscalizar. Fiscalizar. Eu tinha até anotado aqui. Sim. Fiscalizar o executivo. A Câmara, os vereadores, eles têm a obrigação de fiscalizar o executivo. E tem 2 formas que eu acho que são interessantes, que eu entendo que sejam interessantes para a gente passar hoje rapidamente para quem está nos assistindo, nos honrando, o pedido escrito de informação. É um pedido que a Câmara envia para a Prefeitura pedindo informação, pedindo um esclarecimento acerca de alguma coisa, algum valor. E esse pedido ele tem que ser respondido em até 30 dias. Sob pena de responder por crime de responsabilidade.
Então, é um instrumento interessantíssimo para fiscalizar os atos, os devaneios de prefeitas e prefeitos. E uma outra coisa é convocar os assistentes, os secretários, quem responde pelo prefeito ou pela prefeita, é convocar essas pessoas a comparecerem ao plenário da Câmara para dar explicações. Nós temos as audiências públicas, nós temos as sessões ordinárias, as extraordinárias, as especiais, que são momentos que nós podemos, nós que eu digo eleitores, comparecer, fiscalizar quem tem que fiscalizar. E é por isso que a gente precisa se esforçar. É muito difícil exigir de uma mulher que trabalha, que tem que fazer comida, que tem que pegar filho no colégio, conseguir tempo para ir para lá fiscalizar quem tem que fiscalizar. É disso que eu falo. Por isso que eu e algumas pessoas, a gente está tentando trazer um modo de explicar de uma forma prazerosa, para que as pessoas, as mulheres principalmente, os homens também, porque os homens também não entendem nada de política, né? Você vai botar um carro no estacionamento, tá todo mundo discutindo política, sensacional, né? Falando coisas que às vezes não tem a menor, não tem a menor razoabilidade. Exatamente. Né? Mas também não é culpa deles, eles querem socializar e estão muito certos. Se a gente se reúne, eu e você, ou alguém que está trabalhando, para trocar, para jogar uma conversa fora, não interessa se o que a gente está falando tem ali respaldo jurídico. Porque só de estar ali falando já é bom para a nossa saúde. Sem dúvida. Agora, a gente precisa nortear. Eu não entendo de um monte de coisa, eu gosto de ser corrigida. E eu acho que a política é um instrumento de libertação. É um instrumento não só de poder, mas de libertação e de cura, mas de cura para todo mundo. E é por isso que eu gosto de falar sobre, sabe? Com ênfase, evidentemente. Encerrando esse bloco, doutora, por vezes o eleitor, ou eleitores, sempre faço questão de também me dirigir ao gênero feminino, não estão absolutamente interessados em participar do processo. Não obstante, os índices de abstenção têm sido cada vez maiores nas eleições. Aqueles que deixam de votar têm se mostrado um grupo bastante expressivo, até porque a penalidade, através de uma multa, é de um valor absolutamente irrisório. Não alcança R$3, correto? Menor do que uma passagem de transporte coletivo. E aí, o cidadão que não se vê motivado, não se vê interessado, ele não comparece. E depois justifica a sua ausência pagando uma multa irrisória junto à justiça eleitoral. Esse é um desafio que precisa ser superado. As grandes democracias, onde o voto não é obrigatório, tem mostrado justamente um processo inverso. A participação da população, porque é a forma que ela tem de promover as mudanças que precisa. Zuria, eu vou usar aqui uma metáfora, uma analogia, que eu acho que talvez quem está assistindo vai entender e vai gostar. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que assistiu Tropa de Elite 1 e 2, né? Tropa de Elite, Wagner Moura, aquele lindão. Sem dúvida. Né? E lá a gente pôde trazer para o lúdico, para a arte, que é o cinema, que tem o poder de convencer, né? Que toca a gente, que promove uma hipnose, e passar a informação de uma forma sedutora. E lá a gente entendeu como é que funciona uma Assembleia Legislativa. Primeiro falou sobre o tráfico de drogas, depois falou sobre a milícia. Se todo mundo tivesse a chance de não só assistir Tropa de Elite, mas também enxergar aquilo que a gente assistiu com Wagner Moura sobre Câmara de Vereadores, sobre município, talvez as pessoas se motivassem a participar mais. Por quê? Porque elas não têm noção do que é. Então, quando você mostra para alguém de uma forma sedutora, você consegue despertar o interesse. Muita gente se interessou, a gente falava com a Marta Rocha,
pelo menos pesquisar o que é milícia, qual é o poder, o que o BOP faz, que é da polícia, o que o deputado faz, o que é uma reunião, né, na Câmara de Deputados. Então, dá trabalho ir para lá assistir uma sessão, dá trabalho sair no dia, pagar uma passagem para ir votar, né? Às vezes vai fazer falta a passagem de ônibus. Tem muita gente que uma passagem de ônibus vai fazer diferença. Na realidade, duas passagens no dia da eleição. Então, é uma série de dificuldades que só torna o processo mais e mais difícil e mais propício aos golpes e às ilusões. Mais as deepfakes, mais a inteligência artificial, mais a disputa de poder de quem tem a máquina na mão ou de quem tem mais dinheiro, e aí vira um jogo muito difícil de se jogar. Alguns saem na frente e conseguem se eleger ou conseguem ludibriar e conseguem conquistar alguma posição que vai fazer com que a conta dure muito mais do que 4 anos. Análise perfeita que precisamos fazer mais vezes, mas precisamos avançar e no próximo bloco trataremos de uma questão, de uma pauta que lhe é muito afeta, que é a pauta materna. Queremos ouvi-la atentamente. Entretanto, queremos lhe convidar para as 2 próximas edições do programa Cidade Real. Atenção! Teremos a oportunidade de entrevistar, ouvir e também questionar Sua Excelência o Prefeito Municipal Johnny Maicon, que já confirmou presença através da sua assessoria. Portanto, nas edições do dia 13 de maio e 20 de maio, ou seja, as edições anteriores e posterior ao aniversário da cidade, teremos a oportunidade absolutamente imperdível de ouvir Sua Excelência, tratando dos temas mais variados, quando aqui poderá se manifestar e mais, oferecer as suas explicações. Você que paga toda essa conta precisa, sobretudo e fundamentalmente, ter explicações de quem tem, pela Constituição Federal, a atribuição de zelar pelo interesse coletivo em detrimento do seu interesse particular. Depois do intervalo, retornaremos tratando da pauta materna. Normalmente é uma pauta que emociona a doutora Aline e certamente ela conseguirá também lhe transferir esta emoção. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia.
A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Programa Cidade Real, informação com opinião, tratando nessa questão de pautas, eu diria, atinentes ao fantástico e misterioso universo feminino. No bloco anterior, doutora Aline de Freitas Spinelli, professora de Direito Penal, discorreu sobre a importância, mais do que a participação, do entendimento que as mulheres têm que ter acerca do processo eleitoral, das funções de um vereador, de um prefeito, como se engajar nessas discussões, como se engajar nessas situações, justamente para tentar modificar minimamente o cenário que vivem, buscando, sobretudo, qualidade de vida. E neste bloco, já derradeiro, queremos falar, doutora, sobre um outro aspecto que vem, digamos, torturando, sacrificando, penalizando, maltratando mulheres e homens, que são os golpes, digamos, do amor, que são promovidos por pessoas sem escrúpulos, sobretudo interessadas em obter valores financeiros e cada vez mais num volume impressionante. Nós temos observado reportagens na mídia que mostram homens seduzidos por mulheres novas e maduras, balzaquianas, senhoras, sendo seduzidas pelos ditos príncipe encantados. Queremos ouvi-la. Zuri, fazendo uma correção, não é só com essa questão etária, tá? Também tem mulheres jovens, enfim, não vamos classificar em balzaquianas, vamos tirar esse etarismo, até para a gente não atingir outras pautas. Sim. Esses golpes do amor, que nós já tratávamos sob nossa pauta, e golpes da fé, né? Hoje não vai dar para falar sobre os dois, né? Porque renderia bastante e ultrapassaríamos o nosso tempo limite.
Mas, como estamos próximos do Dia dos Namorados, e eu sou advogada e eu trabalho com essa pauta, tem crescido de uma maneira absurda através dos aplicativos, né? Inteligência artificial, aplicativos, Tinder e tantos outros aplicativos de encontros, que pessoas, homens e mulheres, usam a fé, não, a carência, o sonho romântico de se relacionar e tiram, através de transferência bancária, Pix, dinheiro das outras pessoas. Muitas das vezes fazem as pessoas adquirirem empréstimos, prometendo comprar casa para casarem em outra cidade, em outro estado ou em outro país. Esses golpes, eles são executados por pessoas que às vezes usam nome falso. Elas de fato elas existem, só que elas usam nome falso, perfil falso, foto falsa, para criar a sensação de que um romance está iniciando. Nesse caminho do crime, elas se aproximam, ganham um pouco a confiança, geralmente de pessoas que se expõem na internet, de alguma forma expõem sua carência. Todos nós somos carentes, mas algumas pessoas são mais vulneráveis ou estão mais vulneráveis num certo momento da vida. E aí a pessoa fala, ou que está trabalhando num projeto de Médicos Sem Fronteiras, ou que está trabalhando embarcado e a empresa bloqueou por conta da falta de sinal algum dinheiro e ela precisa de um dinheiro para vir conhecer a sua amada. E aí, ou então está fazendo um investimento num projeto que seria uma viagem, se a outra pessoa poderia pagar a parte dela para que eles possam antecipar a lua de mel. E aí, aqui, rapidamente, fica a dica. Para os homens também, que acreditam na ilusão daquela paixão, muitas vezes seduzida. Já tivemos vídeos nas redes sociais explicando quando tinha uma novela que usava a menininha que explorava o senhor mais velho, os Sugar Daddy. Exatamente. Né? E esse também. Na verdade, existe até legislação que permite o contrato do Sugar Daddy. Existe. Só que aqui a gente está falando de golpe, de estelionato que pode virar uma extorsão. No início, é um estelionato, porque a pessoa está sendo enganada sentimentalmente a investir num projeto de relação. Já tô encerrando. E nisso, ela investe, ela transfere dinheiro, ela adquire empréstimo, ela se desfaz de bens por conta daquele projeto ou por conta daquele momento difícil que a outra pessoa estaria passando. E, do outro lado, também quando o homem é iludido por alguma mulher de outra cidade ou de outro país para fazer mais ou menos a mesma coisa. São os golpes do amor, estão crescendo. E agora, com a inteligência artificial, né, alguns aparelhos já até vêm com tradução, enfim, com mecanismos seríssimos que nós, além de sermos vítimas de estelionato, se esse golpista não conseguir através do estelionato, ele vai ter muitas das vezes nudes, né? As fotos, os vídeos que você faz quando você está numa relação de confiança, num romance, muita gente manda nudes, manda coisas íntimas, e por conta disso, que a pessoa já te expõe, que foi enviado, ela vai fazer o quê? A extorsão, que é um crime maior. A chantagem. Para tirar aquilo, né? E aí voltamos aqui a esse universo de carência e de julgamentos morais que falávamos no início do programa, né? Madonna sempre dançou com roupas sensuais, sempre fez alusão à libertação e ao prazer, né? Na época que eu era fã de Madonna, ainda sou, mas nem existia celular, não existia nudes. E hoje as pessoas estão aí, pessoas que se dizem religiosas, atacando a Madonna, quando, na verdade, elas deveriam se preocupar com religiosos que usam o púlpito e o plenário para propagar e para fazer apologia a abuso de crianças, né? É isso que eu tenho para dizer no momento. De maneira muito contida. Muito contida. Doutora, obviamente se abordou esse tema, essa pauta. Rapidamente, como se prevenir desses golpes do amor?
Os golpes do amor, eu acho que basicamente o primeiro é você nunca, jamais transferir dinheiro para qualquer pessoa que você conheça em qualquer situação na internet. Já deixe claro que isso vai ser impossível, já deixe de cara essa mensagem. A pessoa já não vai mais olhar para você com aqueles holofotes de interesse. Segunda coisa, sempre faça chamadas, se bem que com inteligência artificial vai ser mais difícil, sem dúvida, mas chamadas de vídeo em locais e horas inesperados para ver se essa pessoa realmente existe. E se puder, fiscalize. Ou se tiver de recursos, contrate alguém que trabalhe com redes sociais para fazer uma busca. Isso é barato, às vezes um aplicativo de R$1, de R$10 você consegue investigar. Então, isso é a primeira coisa. Deixe claro que você não vai transferir nenhum dinheiro e tente fazer chamadas de vídeo aleatórias, para você também não ser vítima de nenhum golpe, né? Tem pessoas que se relacionam, às vezes, com alguém menor de idade, não sabe que é menor de idade e depois é vítima de outra pessoa para tirar dinheiro dela. Enfim, é uma infinidade de possibilidades jurídicas para a gente poder discutir aqui. Em dado momento faremos um programa só tratando dessa questão. Os golpes do amor. Exatamente. Agora, doutor, estamos na reta final do nosso programa. No próximo domingo se celebra, digamos assim, oficialmente o Dia das Mães, em que aqueles que ainda têm o privilégio de tê-las vivas devem, evidentemente, elevar suas orações e agradecer por tê-las ainda em sua companhia. Minha saudosa mãe, Dona Célia, que já partiu há bastante tempo, certamente continua me acompanhando. Entretanto, no reino dos céus, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas para aquelas mães que ainda estão no plano terrestre, mães zelosas, mães que são, por vezes, sofridas, maltratadas, por não ter uma estrutura, uma rede de apoio, como você sempre fala. Isso compromete, inclusive, a saúde física e mental das mesmas. Qual a sua mensagem derradeira? A minha mensagem é: fique ao lado, se puder, de mulheres fortes, de mulheres com a sua realidade, com a realidade parecida com a sua. Eu não tenho rede de apoio absolutamente nenhuma, nunca tive. Sempre tive que me virar para ter a rede de apoio que eu podia, pagando ou fazendo outro tipo de contrato. Então, nem sempre, nem toda mãe é mãe, né? Temos também que falar isso. Você que não tem uma mãe legal, que não tem uma mãe que esteja com você, não se sinta mal por estar na condição de filho também sem colo, sem aconchego. Agora, quem é mãe adotiva, quem é mãe de sangue, quem é mãe por afinidade, quem é mãe por poesia, lute para estar ao lado de quem você ama e fazer o melhor por quem você ama, sempre mostrando para o seu filho e para sua mãe que o melhor de tudo é celebrar o encontro e estar feliz perto de quem se ama. Não carregue essa cruz sozinha, de vida. A oratória, conversar com outras mães, buscar mães iguais a você, vai fazer o sofrimento de todo mundo diminuir e vocês vão ter momentos felizes. E no mais, aproveite a poesia de ser mãe. É um presente de Deus. Eu agradeço a todos os dias a Deus por ter sido uma mãe já com mais de 40 anos. E é muito bom poder amar um filho. Quem não sabe amar seu filho não sabe o que está perdendo. É isso. Excelente mensagem. Queria deixar uma mensagem da Madonna. Por favor. A importância de estar perto de mulheres fortes e de mulheres que te inspiram. Essa é a minha mensagem para todas as mães, para todas as filhas e para todas as mulheres. Você me inspira. Pela sua coragem, pela sua ousadia, pela sua competência, pela sua firmeza e pelo seu zelo materno.
que eu tenho a oportunidade de conhecer. Tem uma frase que eu ganhei de uma pessoa que me deu esse livro, 1 minuto. A frase diz o seguinte: metade do mundo é formado por mulheres e a outra metade são os filhos dela. Sensacional. Absolutamente perfeito. Precisamos encerrar, já estamos na reta final, entendendo que esse programa foi absolutamente interessante, atraente e sedutor. Não obstante a beleza incontestável de doutora Aline Freitas Spinelli, a sua coragem, a sua ousadia, a sua sabedoria são absolutamente admiráveis. Encerro desejando saúde, paz e felicidades a todas as mulheres, independente das suas condições financeiras, das suas condições sociais. Repetindo o que a doutora Aline disse, metade do mundo são mulheres, a outra metade são filhos delas. Um beijo no coração de todas vocês, que Deus continue lhes abençoando, protegendo e iluminando. Cuidem-se bem.